Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá pessoal, Shalom, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, pois hoje eu tenho boas notícias para vocês. Nós estamos muito orgulhosos com o trabalho que nós temos em mãos. Nós estamos aqui para falar do lançamento do nosso curso de Kabbalah. Esse curso ele foi feito através de muito estudo, através de muita pesquisa, através de traduções de livros, de cabalistas espanhóis também, porque certos cabalistas foram para a Espanha e publicaram livros de Kabbalah que não foram publicados nem em Israel, nem na língua hebraica. E nós estamos agora, nesse momento, fazendo a tradução de 2 livros. Um deles são os Escritos do Arizal. E nós estamos fazendo a tradução deste livro. Isso tudo enriquece o conhecimento da Kabbalah. E por que nós deveríamos estudar Kabbalah? O que Kabbalah pode fazer na nossa vida? Então, essas são as grandes perguntas, né? As pessoas não sabem ao certo o que é Kabbalah. E quando chegam próximas a um moré, que é um professor de Kabbalah, ou chegam perto de um Rav, tentando aprender sobre Kabbalah, o Sod, que é esse lado cabalístico, ele é ocultado, ele é escondido. E isso, infelizmente, é algo que acontece. E as pessoas, elas têm muitas perguntas, chegam até as casas de Kabbalah, os locais de Kabbalah, onde se estuda Kabbalah, e aprendem muito pouco, porque os grandes segredos são ocultados, são escondidos, né? Então nós fizemos assim uma varredura, como se fosse para nós, né? Lembrando quando nós chegamos com mais afinco para estudar Kabbalah, porque todo ocultista ele estuda Kabbalah, ele tem algum conhecimento de Kabbalah. E só que chegou um momento na nossa vida que nós entramos de cabeça e mergulhamos na Kabbalah, porque nós sabíamos que tinha muita coisa boa para tirar dali. E nós tínhamos muitas perguntas, e as pessoas que diziam ensinar Kabbalah não nos davam respostas. E eu fiz este curso de Kabbalah, que consiste em um livro e em 5 módulos, tem 5 videoaulas e um livro. E neste livro você vai fazer uma imersão sobre Kabbalah. O que é Kabbalah? Tá? Vou pegar aqui, primeiro, essa é a capa do livro, olha que lindo, muito bonito, a capa do livro, tá? Curso de Kabbalah, Aryeh Sholom Akiva, que é o meu nome cabalístico, tá? Sim, existe um nome cabalístico. Nós gostamos muito e seguimos a Kabbalah do Reb Nachman de Breslev. Nós nos identificamos com essa corrente que traz a Kabbalah com simplicidade, traz a Kabbalah com muita... tem complexidade, mas de uma maneira simples, que todos podem aprender. Então, o nosso curso de Kabbalah, ele vai tratar sobre os mistérios da Kabbalah, qual a importância deste livro, o que é Kabbalah de verdade, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar fazendo rodeios, os mundos da Kabbalah, porque existe níveis de mundos, tá? Os níveis de alma,
Vamos falar também sobre grandes cabalistas. Para você que está entrando agora na Cabala, começando seus estudos, você pode ficar perdido sobre qual cabalista é mais confiável, porque existem cabalistas muito antigos, de 500, 600 anos atrás. Existem cabalistas de até mais anos atrás, né? Por exemplo, se você pegar Shimon Bar Yochai, nós temos aí um cabalista de 2000 anos atrás. Quais são aqueles mais compreensíveis? Quais são aqueles que você deve começar? Qual é um cronograma de estudo que não vai causar confusão? Porque isso não é passado, né? Então nós vamos falar um pouco da biografia deles, um pouco da história dos grandes cabalistas que nos inspiram, e nós gostaríamos que inspirassem vocês também. Vamos falar um pouco sobre o Zohar, vamos falar sobre orações, rezas, vamos falar sobre o Pardes Rimonim, vamos falar sobre os principais livros que você precisa estudar, e não só que você precisa estudar, mas do que esses livros tratam, qual é a essência desses livros, né? Quais são os tópicos que esses livros abordam. Então, assim, é um guia, é um curso que ao mesmo tempo vai te servir como um guia, tá? O que a Cabala ensina, o que é meditação cabalista. Vamos também falar sobre a Gemátria, vamos falar sobre a astrologia na Cabala. Tem astrologia na Cabala, práticas e técnicas cabalísticas, mapa cabalístico, quais são as poderosas orações praticadas na Cabala, qual a função dos anjos dentro da Cabala, como obter a ajuda desses anjos, magia talismânica dentro da Cabala. Magia com talismãs existe? Por que os talismãs possuem escritas em hebraico? Vamos falar também desse alfabeto sagrado, né? O alfabeto hebraico e a sua importância, palavras usadas dentro da Cabala. Só de palavras usadas dentro da Cabala, nós temos quase 150 palavras que são utilizadas dentro da Cabala, que se você chegar hoje para conversar com cabalistas, você vai ficar perdido, porque eles vão usar certas palavras que você não vai entender o significado delas. Então este livro ele pegou, nós conseguimos reunir quase 150 palavras, cada uma dessas palavras possui um significado, falam sobre um determinado assunto, e quando você compreende essas quase 150 palavras e os seus significados, você consegue compreender melhor quando você está lendo um livro de Cabala, quando você está ouvindo um vídeo, vendo um vídeo de Cabala, quando você está ouvindo um estudo cabalístico. Você entende o que aquela pessoa está querendo dizer, porque aquela palavra não lhe é estranha. Você sabe o que ela significa. Então nós fizemos um glossário de diversas palavras que são utilizadas regularmente dentro da Kabbalah, e que a pessoa que está chegando, ela demora muito tempo para aprender os significados, as pronúncias, né? Como vocalizar certas palavras. Porque eu fiz 5 videoaulas, todas baseadas neste livro. Porque é como se eu estudasse o livro junto com você. É como se nós fôssemos pincelando os principais tópicos do livro e vamos te dando as orientações, explicando por que aquilo é importante e por que você precisa saber disso e o que isso pode fazer na sua vida. Qual é a área de atuação desse ensinamento, desse conhecimento na sua vida, né? E outros assuntos, nós quase não deixamos praticamente nada de fora. Nós abordamos os 72 nomes de Deus, quais são os significados, quais são
esses 72 nomes, nós vamos falar sobre como meditar nos 72 nomes de Deus, meditação cabalística, nós vamos falar sobre o Pardês, vamos explicar sobre a astrologia cabalista. Existe a astrologia dentro da Cabala, tá? O significado dos signos segundo a visão cabalística, o significado dos metais. Então, essa parte é muito importante para os ocultistas, não só para os iniciantes nos estudos cabalísticos, mas também nos ocultistas, para os ocultistas. O que determinado metal significa dentro da Cabala? Por que ele é utilizado? Que energia ele vibra? Ele corresponde ao quê? Então, assim, são temas que você não escuta por aí. Você não escuta falar sobre os metais dentro da Cabala, os incensos. Quais são os incensos? Quais são as suas importâncias? O que determinado incenso faz? O que determinado aroma faz? Tudo isso tem um significado. Então nós vamos falar dos incensos dentro da Cabala. Vamos falar do valor numérico de cada letra. A, B, C, D, E, F, G, H. E também o valor numérico do alfabeto hebraico. Vamos falar do significado e a influência das cores dentro da Cabala. As cores dentro da Cabala. O que significa, que tipo de energia cada cor atrai. Então, são temas que não são abordados comumente, que nós fizemos questão de colocar aqui, porque nós tínhamos as perguntas quando nós conhecemos a Kabbalah, mas nós não tínhamos respostas. E aí eu tive que comprar centenas de livros, fazer matrículas em diversas escolas de Kabbalah, aqui no Brasil e também em Jerusalém. E tive que estudar com ótimos professores e também fazer um caminho aí, importando livros de Israel, da Espanha, da Europa, para hoje trazer um conteúdo sólido, ao qual nós nos orgulhamos muito desse conteúdo que nós estamos trazendo para vocês. Então nós vamos falar sobre o significado da árvore da vida, quais são os ensinamentos da árvore da vida, rezas cabalistas para abrir caminhos financeiros, rezas cabalistas para ajudar nos relacionamentos, como sermos felizes nos relacionamentos, segundo as orientações da Kabbalah, preces aos anjos cabalísticos, são coisas que você não vai ouvir um Moré falar, você não vai ouvir um Ravi falar, dificilmente esses segredos serão transmitidos, tá? Métodos de proteção e purificação dentro da Kabbalah, segundo os princípios cabalísticos. Segundo a Kabbalah, existem espíritos ruins? Vamos falar sobre esses espíritos. Vamos falar sobre disciplina espiritual, as ervas dentro da Kabbalah, como prosperar financeiramente segundo a Kabbalah, qual a importância dos cristais e pedras dentro da Kabbalah, porque é um tema que você não escuta ninguém abordar. Você não escuta ninguém falar sobre cristais, sobre pedras. E quais são as energias que esses cristais, essas pedras possuem? Uma forma mais complexa de se entender os mundos superiores, porque existem níveis de alma, níveis de mundo, os mundos superiores, e tudo nós abordamos aqui, tá? Alma divina, alma animal, o que é alma divina, o que é alma animal, a força das orações feitas no dia do Shabá,
problemas familiares e relacionamentos, como que a Cabala nos auxilia, nos ensina a resolver problemas familiares e problemas de relacionamentos, como a Cabala trata de problemas espirituais, como a Cabala trata também da nossa saúde, porque existem princípios cabalísticos para a saúde, existem também princípios cabalísticos para problemas financeiros, rezas da Cabala para momentos difíceis. Enfim, é um livro completo que você vai receber o livro e mais 5 videoaulas. Porém, as videoaulas serão da seguinte forma: para que não haja pressa demasiada, uma glutonaria de conhecimento, toda semana será liberada uma aula. Então, quando você comprar o curso, toda semana nós iremos liberar uma aula, uma videoaula. Aí você vai ter acesso a essa videoaula durante todo o período que você quiser, tá bom? E nós vamos soltando uma aula por semana. Então, durante 5 semanas, você vai receber 5 aulas para que você tenha tempo de digerir, de assimilar todo o conhecimento, que é muita coisa. Então, se nós escrevêssemos 1000 livros, nós não colocaríamos todos os ensinamentos da Kabbalah. Nós não saberíamos de tudo. Nós não compreenderíamos tudo. E esse é hoje um dos principais problemas. As pessoas conhecem um pouco da Kabbalah e elas acreditam que elas já são mestres profissionais, morés, professores, habilitados, quando na verdade, se você estudar a Kabbalah 50 anos, mais você vai ter que aprender, mais você ainda vai ter de conhecimento para absorver. Então tudo que nós conseguimos juntar com muita pesquisa, com muito estudo, com muita tradução, nós vamos trazer aqui para você nesse curso de Kabbalah. Esse curso de Kabbalah ele vai estar disponível no site cursodekabbalah.com.br, cursodekabbalah.com.br e também na nossa loja esoteria.com.br. Aproveite o preço promocional de lançamento. As 20 primeiras pessoas que comprarem o curso vai ganhar um pingente surpresa cabalístico. Não vou falar se vai ser sobre os 72 nomes de Deus em hebraico, se vai ser sobre o nome de Deus em hebraico, se vai ser um pingente sobre a árvore da vida. Vai ser um desses 3. Eu vou enviar de surpresa, junto com o livro, de presente para vocês, as primeiras 20 pessoas que adquirirem o curso. E aí, quando o curso chegar, nós vamos liberar a primeira aula, uma aula por semana, 5 aulas no total. Nós vamos ter um WhatsApp também para que você tire todas as suas dúvidas sobre o livro, para que você tire todas as suas dúvidas sobre as videoaulas. E nós vamos deixar uma linha aberta no WhatsApp para poder estar instruindo vocês, orientando vocês da forma correta, da forma como deve ser, sem pressa e com muita reverência, com muita santidade, com muito temor no coração e respeito às coisas sagradas. A Kabbalah é uma dessas formas de espiritualidade que nós consideramos muito sagrada. Nós tratamos as coisas sagradas como tal. O que é profano, o que é sagrado. Eu sempre falo nos meus vídeos, o sagrado e o profano não se misturam. Não se misturam. Podem até conviver juntos até uma determinada hora, mas quando chega em princípios sagrados cabalísticos,
nós temos que ter muito respeito, muito temor, e temos que abordar esses assuntos com muito cuidado e com muito respeito a uma tradição, vamos dizer assim, se é que se pode falar que a Kabbalah é uma tradição que tem aí, se nós formos pegar um dos primeiros livros cabalísticos, tem 4.000 anos os pergaminhos. Então o Sefer Yetzirah, 4.000 anos. Então é conhecimento que nós temos que ter muito tato, cuidado, respeito e muita reverência, muito temor, porque estamos trabalhando, entendendo, compreendendo, assimilando a espiritualidade de um grupo de pessoas, de um povo. E nós temos que trazer o que há de melhor nesse conhecimento espiritual para a nossa vida, para que na nossa jornada espiritual venha acrescentar, venha nos impulsionar a querer aprender cada vez mais. Então esse curso ele é destinado para quem não sabe nada de Kabbalah, pode comprar o curso tranquilamente, e também ele é destinado para os ocultistas, porque os ocultistas precisam compreender o que é Kabbalah. Nem todos compreendem, mas pelo menos o básico, sabe, o esqueleto do que é Kabbalah, precisa ser bem compreendido, né? Por exemplo, quando você faz o ritual menor do pentagrama, quando você traça o pentagrama com o atame ou com a espada dizendo Yud, Rei, Vav, Rei, ou Yud, Kei, Vav, Kei, dependendo a versão que você pega, o que acontece? Por que são pronunciadas essas palavras? Quando eu falo Yud, quando eu falo Rei, Vav, Rei, o que eu estou tocando espiritualmente nos planos superiores? O que eu estou acessando durante um ritual? E quando eu finalizo, eu também faço o ritual do banimento, também chamando 4 principais arcanjos muito importantes dentro da Kabbalah. E o ocultista precisa saber o porquê. Para quê? Né? Para que serve? Porque hoje os ocultistas, alguns ocultistas, não todos, pronunciam apenas por decorarem. Então ele decorou, ele pronuncia, e ele não sabe o que significa. Ele não sabe que mundos ele está acessando ao pronunciar palavras em hebraico. Por exemplo, na Goécia Salomônica, que a Golden Dawn tentou replicar, ela trouxe muitos preceitos escritos em hebraico, porque os originais estavam em hebraico e aramaico. E se a pessoa não tiver uma compreensão do que significa cada palavra, letra que é proferida, que é dita, ela realmente não compreende o que está acontecendo durante um ritual. Então esse livro ele é recomendado para ocultistas e ele é recomendado para o iniciante, aquele que tem muitas perguntas e tenta assistir um monte de vídeos de cabalistas, mas não encontra as respostas que ele tanto procura. Então aqui nós respondemos as perguntas que nós tínhamos na época e que ninguém nos respondia, né? Por exemplo, eu tive que consultar um livro de 200 anos atrás, que foi escrito pelo Rebbe Natan, porque o Rebbe Nahman ele apenas falava, o Rebbe Natan ele escrevia sobre os mundos que são acessados durante o Yud, Rei, Vav, Rei, o tetagrama sagrado. Quais são os mundos que são acessados? Tem um que acessa o mundo angelical, tem um que acessa o mundo da criação, o mundo das... Cada um vai acessar um mundo, os mundos superiores, né? E isso é importante,
que você entenda, que você compreenda a importância. Então, se você quiser adquirir o curso com as videoaulas na promoção, você pode acessar esoteria.com.br ou cursodecabala.com.br. Quando você receber o livro, você já vai receber a primeira videoaula e durante 5 semanas você vai receber uma videoaula e um número de celular para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre o livro e sobre as videoaulas, para que você compreenda e entenda como que a Cabala pode mudar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Shalom! Chegou o grande dia, o lançamento do ano para nós da loja Esoteria. Um dos cursos de Cabala mais profundos e edificantes que estará disponível agora no Brasil. Um livro sobre Cabala como você nunca viu. Praticamente todos os temas serão abordados em uma só obra. Os níveis de alma, a árvore da vida, os grandes cabalistas da história, numerologia cabalista, astrologia segundo a Cabala, as cores na Cabala, os cristais, os metais, os mundos superiores, os anjos e suas funções dentro da Cabala. Os principais ensinamentos com certeza fazem parte dessa obra, que é fruto de muito trabalho e dedicação, que também terá videoaulas conduzidas pelo próprio autor do livro, abordando os capítulos e temas mais difíceis de compreender. Reserve o seu o quanto antes. Estamos deixando no vídeo e na descrição nosso WhatsApp e o endereço na nossa loja virtual oficial, onde você poderá comprar em até 12 vezes. Reserve já o seu. Cabala para iniciantes e para ocultistas espiritualista, como você realmente nunca imaginou. A Cabala mudará a sua vida espiritual, pessoal, familiar, profissional. E até mesmo suas crenças espirituais serão fortalecidas com essa tradição muito antiga. Somente na loja oficial, esoteria.com.br.